Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Sejas Cardoso, professor de História. E hoje nós vamos continuar com a segunda aula sobre a Era Vargas. Lembrando que no nosso primeiro encontro, quando nós estudamos a Era Vargas, nós entendemos o que foi a Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista de 32, a Constituição de 34, a Intentona Comunista de 35, que vai acabar gerando o chamado Estado Novo, que a gente vai pegar a partir dessa parte, do Estado Novo até a questão da participação do Brasil e o fim da Era Vargas. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então a gente vai retornar com o assunto sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, gente, olha só. Na aula passada, a gente viu a questão do Estado Novo. Deixa eu mostrar aqui, né? E o que foi o Estado Novo? Lembrando que no período da Era Vargas, que começa em 1930, Vargas teve várias situações que simplesmente ele vai transformar o Brasil de um país que é chamado de agrário para um país industrializado. Mas o que acontece primeiramente? Ele entra em guerra em 32 contra o estado de São Paulo, que eu já vi na aula passada, porque o estado de São Paulo, que é o estado mais rico, produtor de café, era o mais rico do Brasil, acusava Vargas de se apoderar do poder e não criar eleições livres para a população. A gente viu que ele mesmo, Vargas, vencendo o estado de São Paulo, ele cria uma Constituição em 1934, onde ele promete ficar no poder até 1938. Fala, deixa no poder até 38, depois eu saio e assim você escolhe o seu novo presidente. Mas nesse período aqui, em 35, houve aquela tentativa de golpe comunista de Luiz Carlos Prestes para tentar derrubar o governo Vargas e criar uma nação comunista. Com isso, Vargas vai pegar essa situação de que comunistas e até fascistas, dos integralistas brasileiros, estavam simplesmente enchendo seu saco e precisava de fazer algo. Em 1937, ele rasga a Constituição e cria o chamado o Estado Novo. Quer dizer, ele dá um golpe no próprio governo. Isso mesmo, ele dá um golpe no próprio governo, porque ele simplesmente fala o quê? O Brasil está sob ameaça de comunistas e fascistas e eu, como pai da nação, preciso zelar pelo bem do Brasil. Ele rasga a Constituição e cria o Estado Novo, cancelando as eleições de 38 e fala que vai ficar no poder até se livrar do Brasil de ameaças, principalmente comunistas. Gente, então foi uma estratégia de Vargas continuar no poder a partir de 1937, cancelando as eleições em 1938. E assim, gente, nesse período do Estado Novo, a gente vai ter uma série de situações em que Vargas vai transformar o Brasil. Primeira coisa, Vargas vai promover sua imagem pessoal como pai dos pobres. Daí vai nascer o termo no Brasil chamado de populismo, onde vai simplesmente mostrar sua imagem perante a sociedade como aquele que protege a população, protege o Brasil, protege até a classe trabalhadora, fazendo grandes eventos públicos, um deles aqui no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, que é o maior estádio do Rio de Janeiro, isso antes da Copa de 1950, e lá, tanto no Rio de Janeiro, como também no Pacaembu, que ia ser inaugurado na Copa de 50, e fazia que esses eventos, desfiles de estudantes, de classes trabalhadoras, mostrando que o povo estava apoiando Getúlio Vargas, porque ele era o pai dos pobres. Mas isso é uma estratégia chamada de populismo, para mostrar o quê? Se eu tenho o apoio da população, da massa da população, eu consigo me manter no governo. E como é que ele faz isso? Com suas criações. Olha só. Entre elas, primeiramente eu falo do DIP, depois eu volto para a CLT. O DIP quer dizer Departamento de Imprensa e Propaganda. Foi um órgão que tinha duplo sentido. Primeiro, de censurar, gente. O DIP censurava os jornais, as rádios, partidos de oposição. Então perseguia e não deixava que ninguém falasse mal do governo. O DIP foi um departamento para censurar os opositores e também servia como uma forma de alavancar a imagem do governo. Então o DIP também era uma propaganda do governo, dos feitos do governo. Daí nasceu uma das rádios
que entrou no Guinness Book como uma das rádios mais antigas da história do Brasil, que é a Voz do Brasil, criada por Getúlio Vargas. Diariamente, jornalistas contratados pelo governo faziam propagandas dos feitos do governo. Então o DIP tinha duplo sentido, censurar os opositores e fazer propaganda do governo. Com isso, ele vai criar uma série de empresas públicas para poder industrializar o Brasil. Vargas criticava que no período da República do Café com Leite, que durou mais de 30 anos no Brasil, o Brasil foi conhecido como a grande fazenda do mundo. Essa grande fazenda do mundo fazia o quê? Somente produziam produtos do ramo agrícola, pecuária, e não produziam produtos industrializados. Assim, ele viu que o Brasil podia produzir produtos e vender para o mundo todo. E começa a criar as grandes empresas públicas, entre elas a CVRD, deixa eu voltar aqui, a CVRD, que quer dizer a Companhia da Vale do Rio Doce, que hoje é uma das maiores empresas de minério do mundo. Juntamente com a CVRD vai criar a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, para produzir aço. Vai criar também, não é a Petrobras ainda, é a CNP, Conselho Nacional de Petróleo, e vai começar a descobrir o petróleo, e quando ele vai voltar à presidência, é aí que vai criar a Petrobras, que vai, o petróleo é nosso, o petróleo do Brasil, uma propaganda que vai utilizar quando vai ganhar as eleições, isso em 1951. Então ele cria uma série de empresas públicas industrializando o Brasil, principalmente no Rio e São Paulo, e para poder atrair essa classe trabalhadora que vinha do campo para começar a morar na cidade, essa classe trabalhadora precisava de segurança. Então ele criou a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Por quê? O trabalhador que sai do campo, vai morar na cidade, para trabalhar nessas empresas públicas, precisa de segurança. E uma coisa que eles questionavam, que muitas vezes eu saio do campo, perco um emprego e fico aqui na cidade passando fome. Então Vargas criam essa segurança nas leis trabalhistas, com carga horária definida, uma jornada de horário definida, e assim as pessoas podiam trabalhar de forma segura aqui no Brasil. Então, gente, essas criações vai criar o chamado fenômeno populista no Brasil. E Vargas vai começar a ser apelidado como pai dos pobres. E vai jogar isso muito na rádio para simplesmente ganhar apoio da classe trabalhadora, das famílias de classe média, classes mais baixas, e assim consegue se manter no poder e abafar as críticas da oposição. O que acontece? Que nesse cenário a gente vai ter a Segunda Guerra Mundial, tema que nós já estudamos em aulas anteriores. O Brasil lutou na Primeira Guerra Mundial? Não, ele foi fornecedor de matéria-prima, principalmente da borracha, na Primeira Guerra Mundial. O Brasil não chegou a lutar na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda, o Brasil vai lutar diretamente na guerra. Como? Primeira coisa, no contexto, muita gente acusava Vargas de se aproximar do bloco fascista, dizia que o Vargas era fascista. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos tentando criar as relações comerciais com o Brasil para que o Brasil novamente produzisse borracha tão necessária na Segunda Guerra Mundial, nos tanques, nos jipes, nas motos, nas botas dos soldados. E assim Vargas ficou naquela, fazia um acordo com os Estados Unidos por causa da borracha, ou se aproximava do bloco fascista, já que muita gente dizia que Vargas era um ditador e ele tinha uma certa simpatia com as ideias fascistas. O que acontece é que, de repente, navios mercantes, navios comerciais, começam a ser torpedeados por submarinos alemães. Isso fez com que a população pressionasse Vargas a tomar um partido. Depois da destruição de 2 navios brasileiros, navios mercantes, Vargas ele simplesmente rompeu totalmente com o eixo, com as ideias fascistas, e se aproximou e fez um acordo comercial com os Estados Unidos. E assim o Brasil vai lutar no lado dos aliados. Quando ele faz isso, gente, os Estados Unidos vai financiar tanto a FEB, que é o Exército Brasileiro, as Forças Expedicionárias Brasileiras, como a FAB, que é a Força Aérea Brasileira. O que acontece? Que o Brasil já tinha um exército, mas muito sucateado.
com armas totalmente ultrapassadas. Assim, os Estados Unidos vai dar treinamento e armas e aviões para que o Brasil pudesse lutar na Segunda Guerra Mundial. Como teve um termo que foi utilizado pelos alemães, que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, então a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, utilizou o jargão, o desenho da cobra fumando, como símbolo do seu exército. E também uma gíria muito utilizada na época, que é senta-pua, como fosse senta-porrete, senta-pau, utilizado esse desenho utilizado nos aviões da Força Aérea Brasileira. Então, gente, a FEB e a FAB vão nascer nesse período para financiar os Estados Unidos para poder lutar na Segunda Guerra Mundial. Uma coisa muito importante, o Brasil mandou mais de 25 mil soldados, chamados de pracinhas, que eram soldados que lutavam principalmente na Itália e ajudaram os Estados Unidos a derrotar Mussolini. Então foi de extrema importância a atuação brasileira na Segunda Guerra Mundial. O que acontece? Nesse período, gente, depois que o Brasil ajuda os aliados a vencer os ditadores como Mussolini e Hitler, e logo em seguida vai ter a criação da ONU, que a gente vai ver tema nas próximas aulas, a gente vai ver que o mundo começou a questionar por que Vargas está no poder. Se Vargas é um ditador, por que deve continuar no poder? A questão é de estar derrubando ditadores que simplesmente se apossaram do poder. Então Vargas foi questionado, e a gente vai ver no tema na próxima aula, que ele vai deixar o poder. Ele vai ser convidado a deixar o poder para não ser visto mais como um ditador. Ok? Esse é o tema da próxima aula. Vamos resolver algumas questões? Então vamos lá, vamos resolver algumas questões. O que foi o Estado Novo? Lembrando que o Estado Novo foi um golpe dado pelo próprio Getúlio Vargas no seu governo, rasgando a Constituição, porque para ele haviam ameaças comunistas e fascistas, como o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e também os integralistas brasileiros, que são os fascistas, que de alguma forma ele acusava que estava pressionando ou atrapalhando e precisava cuidar do Brasil de pressões externas. E assim ele dá o golpe, rasga a Constituição, cancela as eleições que haveria em 38, e em 37, então, ele se coloca como o protetor do Brasil, mas na verdade vira o ditador do Brasil, até 1945. 2. Descreva o papel da DIP na era Vargas. Lembrando que a DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tem duas funções: censurar os opositores e promover a propaganda do próprio governo, principalmente utilizando na rádio A Voz do Brasil, que é um programa que hoje está no Guinness Books, um dos programas mais antigos de rádio da história do planeta. O que foi a CLT? 3. Foi a consolidação das leis trabalhistas, com a função de simplesmente dar mais segurança para os trabalhadores que vêm no campo e trabalhar nas grandes indústrias que Vargas estava montando, como a Vale do Rio Doce, a CVRD, Companhia da Vale do Rio Doce, a CNP, que é a Companhia Nacional, quer dizer, o Conselho Nacional de Petróleo, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que tudo isso vai ajudar simplesmente a industrializar o Brasil, e onde Vargas criticava, dizer que o Brasil não seria mais a grande fazenda do mundo, seria um país industrializado. E assim a CLT trouxe mais segurança para a classe trabalhadora. E a 4, como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o Brasil, depois de sofrer pressões internas, para que lado o Brasil ia entrar, os aliados, ou do eixo, aliados dos Estados Unidos, Inglaterra e França, e da União Soviética, o eixo Alemanha, Itália e Japão, depois que navios mercantes brasileiros são fundados no Atlântico por submarinos alemães, o Brasil resolve então entrar no lado dos aliados, faz um acordo comercial, dando a opção de a borracha do Amazonas para os Estados Unidos. Em troca, os Estados Unidos vai financiar a FAB e a FEB, a Força Aérea Brasileira,
e as forças expedicionárias brasileiras vão lutar principalmente na Itália, ajudando os Estados Unidos a vencer o exército de Mussolini dos fascistas. De extrema importância para o Brasil, lembrando que os jargões ficou muito conhecido como a cobra vai fumar, da Força Expedicionária Brasileira, e senta a pua, que diz senta a porrada, da FAB, se transformou símbolos das nossas Forças Armadas aqui do Brasil. Ok, gente? Então, essa foi uma aula de revisão do fim da Era Vargas. Nas próximas aulas a gente vai ver tanta questão de forma mundial, o nascimento da ONU e as crises humanitárias geradas pela Segunda Guerra Mundial, e também o que vai acontecer no Brasil com o fim da Era Vargas e o início de um novo período republicano democrático com Eurico Gaspar Dutra, o retorno de Vargas e, entre outros, até o regime militar. Espero que tenha gostado. Até a próxima, gente. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau.